Oi gente, eu sou o Benê e esse é o que tem pra hoje. No episódio de hoje, eu vou ensinar pra vocês algumas receitas para receberem os amigos em casa. Na rotina nossa de trabalho dentro da cozinha, a gente tem poucas folgas e quando eu recebo meus amigos em casa, eu gosto de fazer receitas que não tomam muito tempo. Primeiro eu vou ensinar 2 drinks pra vocês. Um é o vermouth soda, que é um dos meus preferidos, fácil de fazer também. E o outro é o clericot, um drink que dá pra gente fazer em jarra, as pessoas se servem. Depois eu vou ensinar um vinagrete de coração de frango, que a única parte demorada dele é a parte da marinada, que demora cerca de 2 horas. E finalizo com arroz de pato, que vai conquistar seus amigos. Recentemente, numa viagem na Argentina, eu conheci o vermouth soda, um drink que eu me apaixonei, uma pela facilidade de fazer e pelo frescor que ele tem também. É um drink que parte um pouco mais pro amargo, mas assim, eu garanto pra vocês que do jeito que a gente vai preparar aqui, vocês nem vão sentir. Então a primeira coisa a fazer é colocar o gelo no copo, pode encher o copo. Esse drink é um drink que eu gosto de fazer ele individualmente, assim, porque a gente consegue dosar no copo. Então a gente começa com uma dose de vermouth, que são 50 ml. Se não tiver o dosador, gente, muito fácil fazer isso no olho, tá? Água com gás, que é o vermouth. Ele é uma bebida à base de vinho, tem sua composição 70% de vinho. Bastante raízes, por isso que ele tem um amargor resultante, mas assim, dentro dessa receita, com uma laranjinha que agora a gente vai cortar ela ao meio, a gente tira essa pontinha só para melhorar a apresentação. 2 fatias é o suficiente, tá? Laranja é legal que ela dá uma aromatizada aqui. Tem gente que prefere fazer aquela casquinha de laranja, dar uma torcida, tudo, mas achou muito forte? Completa com água com gás e você descobre a sua medida. Mas essa é a minha. Vou ensinar para vocês agora o clericot. É um drink muito legal porque a gente consegue fazer ele na jarra, você consegue deixar ali na mesa, seus amigos vão servindo e você tem menos esse trabalho para fazer. Para quem não gosta do vermouth, que é um drink um pouco mais amargo, esse daqui tem um perfil mais doce. A gente vai substituir alguns ingredientes tradicionais, como o açúcar a gente vai trocar pelo suco de melão. Geralmente se usa alguns destilados, mas aqui a gente vai usar o licor de laranja também, para trazer esse perfil mais fresco, mais doce. Bom, a gente começa cortando as frutas, tá? É sempre legal ter uma fruta que parta pro perfil doce, frutas com um pouco de acidez também. Eu escolhi aqui morango, o melão a gente vai usar para o suco, a gente pode usar uva, maçã e o kiwi. Começando cortando os morangos. O legal de cortar a fruta é que você aumenta um pouco a superfície de contato. Você tem um pouco mais da absorção do álcool também e a fruta também, ela imprime um pouco mais de sabor no seu drink. O kiwi, para não precisar descascar, a gente corta ele em 4 partes e com a faquinha a gente vem aqui tirando a sua polpa. A maçã você corta ao meio, também faça cortes parelhos, porque é uma bebida, né? A gente está servindo numa jarra transparente, então é sempre legal trabalhar com um corte parelho para a gente ter uma estética também no nosso drink. Gente, fruta é saudável, tá? Mas aqui elas absorvem um pouco o álcool, então cuidado. Cortadas as frutas, agora a gente vai entrar com o Cointreau, que é um licor de laranja. Ele traz um pouco do frutado, dá pra gente fazer sem também, mas é muito legal porque ele mantém agora o aspecto das frutas, a maçã que oxida muito rápido, e ele traz esse sabor frutado também que a gente busca num clericot. E com essa colher que a gente chama de bailarina, você pode mexer. Não tem bailarina? Com a colher que você tiver. Isso aqui vai para a geladeira por 30 minutos, enquanto isso a gente vai fazer o suco de melão. Não se tem ao certo a origem, nem também a tradicionalidade dessa receita do clericot, mas geralmente ele é feito com um vinho branco, um espumante, um rosé, e ele é adicionado açúcar. Aqui no lugar do açúcar a gente vai usar o melão, que ele traz esse doçor, e também esse frescor que a gente está buscando na nossa bebida. Um pouquinho de água. Passados 30 minutos, a gente vai colocar nosso suquinho de melão. O legal dessa receita é que você pode fazer ela antecipadamente e deixar isso pronto para receber seus amigos. Colocado o gelo, a gente completa
com um vinho branco. É legal que ele seja seco, pois a gente já colocou o melão, temos frutas doces aqui, temos o controle também que traz um doçor. Lembrando que dá para ser feito com um espumante e também vinho rosé. E claro, vamos provar nosso drink. E é legal já colocar um garfinho do lado, né? Porque com certeza seus amigos vão querer comer essas frutas. É muito bom. O melão, ele dá um aspecto de frescor, você sente ele já na boca. O controle legal que ele traz, esse aroma da laranja. Então, para um amigo que não gosta de um drink mais amargo, prefere um mais docinho, o Clericot é uma ótima saída. Agora eu faço para vocês um vinagrete de coração de frango. Eu escolhi essa receita para ensinar para vocês porque eu amo trabalhar com miúdos. Bom, a gente vai começar limpando os corações de frango. No primeiro momento, eu só tiro essa membraninha aqui com o auxílio de uma faca, é só destacá-la, tá? Bom, para essa receitinha do coração, a gente vai fazer uma marinadinha. Eu tô colocando uma cebolinha branca, dente de alinho picado. Uma coisa muito interessante que eu gosto de colocar sempre que eu trabalho com miúdos. Para aquele seu amigo que não gosta muito do sabor forte dos miúdos, fala que sente um sabor muito forte, é sempre legal colocar um pouquinho de algum alcoólico. No caso aqui eu uso cachaça. Dá para usar vinagre sempre uma base neutra. Então vinagre de álcool, um vinagre de maçã, um vinagre até de arroz. Ele não faz uma diferença total na receita, é mais para quebrar um pouco desse gosto muito forte do miúdo e também acrescentar mais uma camada de sabor. E o sal a gosto, né, gente? A gente coloca uma pimentinha também. E essa marinada vai para a geladeira por umas 2 horinhas. Já passado 2 horas, a gente vai selar esse coraçãozinho de frango, tá? É sempre legal fazer uma marca por fora dele assim, mas manter um ponto rosado. Se ele passar do ponto, ele vai ficar com uma consistência um pouco mais dura, uma mordida um pouco mais pesada. Um fiozinho de azeite. É importante entrar os corações de frango na frigideira bem quente, porque a gente quer manter essa crostinha nele externa e manter um ponto rosado dentro, tá? Agora é paciência e cuidado. É o momento que você não sai de perto da panela, porque a gente vai precisar tomar esse cuidado. Uma proteína que atinge um ponto muito rápido também. Começar a caramelizar de um lado, a gente já pode ir virando os coraçõezinhos. Esse cheirinho da cachaça que sobe eu acho fantástico. Rosadinho. É super importante que ele resfrie um pouco para entrar no vinagrete, porque ele não aquece o tomate, que aí vai soltar muita água, que não é a ideia do nosso vinagrete, tá? Agora a gente vai cortar nossas pimentas. Eu escolhi para essa vinagrete a pimenta dedo de moça e a pimenta de cheiro, que tem um perfil mais aromático, mais perfumado. Então aqui ó, a gente tira essa parte inicial dela e com o auxílio de uma pinça lá dentro, se você não tiver uma pinça, pode ser um palitinho de churrasco, tudo. A gente vai fazendo movimentos assim para ir retirando e deslocando as sementes. Fazemos rodelas finas da nossa pimenta. Faremos o mesmo processo com a pimenta de cheiro. Essa é a pimenta de cheiro doce, então assim, confia em mim, ela não tem ardor, tá? Cuidado com a pimenta de cheiro picante, mas a gente vai repetir esse mesmo processo. Colocou a pinça lá dentro e tirou as sementes. E faremos também fatias finas da pimenta de cheiro. Bom, cortado agora nossas pimentas, eu vou cortar a salsinha. A gente tira o excesso de talo. Como a gente vai cortar fino, a gente pode deixar um pouquinho do talo também, mas bem pouco, tá? A parte menos fibrosa dele. A gente faz um montinho aqui e dobra ele de novo. A ideia é que seja um corte bem fininho também, mas se tiverem uns pedacinhos de folha maiores também é agradável de comer. Bom, com o nosso coraçãozinho já frio, eu vou tirar só esse excesso de gordura dele aqui de cima, bem pouco mesmo, porque como ele vai ser servido frio, essa gordura ela acaba ficando um pouquinho rançosa, mas ela é muito importante para o processo de cocção dele.
Com as gorduras todas retiradas, agora a gente vai cortar ele em 4 pedaços, fazendo um corte no meio, vira de ladinho, no meio de novo. É legal que ele tenha pedaços maiores assim, para que a gente possa sentir ele no meio do vinagrete. Bom, a gente volta o coraçãozinho para cá, porque a gente quer sim aproveitar essa cebola e esse azeite do cozimento deles. E agora a gente pode partir para a finalização do nosso vinagrete. Muito simples finalização, só entrar com os ingredientes. Agora eu entro com um tomatinho vermelho. Nessa receita eu tô usando também o tomate verde, que ele dá uma textura bem legal também. Ele dá uma mordida diferente e tudo, então ele tem um pouco mais de textura, tá? Bom, nesse corte aqui a gente tirou as sementes, porque a gente não quer um vinagrete com muito líquido, então a gente tira as sementes do tomate e a gente quer algo com mais textura, porque a gente já tem um coração também que vai trazer um pouco mais de textura para o nosso vinagrete, tá? Cebola roxa, mas também pode ser a branca. O legal da cebola roxa é que ela é uma cebola que tem um perfil um pouquinho mais doce, ela não tem aquele sabor marcante da cebola. Nessa hora aqui dos tomates eu já gosto de dar uma temperadinha neles com um pouquinho de sal. Sempre preparar com um pouquinho de antecedência, porque o tomate ele absorve um pouquinho desse sal, então os sabores também se complementam um pouco mais. A gente pode entrar com o nosso coraçãozinho agora, com as cebolas e o azeite também resultante do cozimento do coração de frango. A gente pode entrar com as nossas pimentas. Agora também a gente já prova um pouquinho do sal. E a gente entra com o azeite e o vinagre. Eu gosto de misturar tudo, temperar, ajustar o tempero, vinagre, azeite, antes de colocar a salsinha, porque ela puxa muito sabor e acaba dificultando você acertar o sal tudo. Então eu tempero, eu provo e aí eu coloco a salsinha. E é isso, bora empratar nosso vinagrete. Então vamos lá. Melhor parte agora é a hora de provar. Eu gosto sempre de acompanhar com uma torradinha, um pãozinho, o que você tiver. É sempre legal algo que tem uma textura, porque o vinagrete ele tem um pouco de líquido, então pode vazar. Vamos provar então, ver como ficou. Tomate verde traz uma textura muito interessante. Essa cachaça ou a bebida que você escolher, ela também traz um perfil de sabor muito legal para o vinagrete. E agora é a vez do arroz de pato. Eu escolhi fazer o pato inteiro hoje, que eu acho que a gente consegue ter um aproveitamento muito melhor e acaba sendo mais econômico. O dorso a gente vai fazer um caldo base. As partes como coxa, sobrecoxa, coxinha da asa, asinha e o próprio pescoço, a gente vai cozinhar eles para conseguir desfiar. E o magrezinho a gente vai fazer a finalização do nosso prato. Eu gosto sempre de fazer um caldo com água fria, né? Porque a água demora um tempo para esquentar e nesse processo que ela demora para esquentar eu consigo absorver muito mais sabor do que tiver dentro do caldo. Seja a carne do pato, seja um caldo de legumes, a gente consegue ter um aproveitamento e uma absorção de sabor muito maior. A gente vai entrar nosso dorso, assim, tirado todo o excesso de gordura, cebola cortada grosseiramente mesmo, é um caldo, lourinho, alho. Eu gosto muito de usar pimentas em caldo, pimentas mais aromáticas, só que eu não quebro elas, eu uso o grão inteiro, porque elas desenvolvem um perfil de sabor muito legal também, trazendo um pouquinho de picância, um pouco de aroma num caldo. Então a gente usa a pimenta da Jamaica, que é bem aromática também. E aí é só ligar. O fogo sempre baixo, porque a gente quer ter extração de sabor aqui, a gente quer aproveitar todo esse dorso. Enquanto o nosso caldo cozinha, eu vou fazer a salmoura das outras partes do pato. Lembrando vocês, aqui eu tenho as coxas e sobrecoxas do pato, eu tenho a asinha e o pescoço, tá? Para isso aqui a gente vai usar pimenta dedo de moça e pimenta de cheiro, cortadas grosseiramente, tá? Cebola branca, alho poró, alho laminado, um pauzinho de canela para dar uma aromatizada e as nossas pimentas, tá? Pimenta do reino em grão. E um pouquinho de pimenta da Jamaica. Se tiver alguma erva aromática de sua preferência, também pode usar, que a gente vai usar um pouquinho de tomilho. Quando eu faço assim o pato, eu sempre gosto de fazer uma salmoura, como a gente vai cozinhar isso por muito tempo, é legal que a carne ela absorva bastante o sal. Eu uso 8% de sal de acordo com a quantidade de água. 1 litro de água, 80 gramas de sal.
O importante dessa salmoura é que ela fique um tempo em contato com a carne do pato. Então eu recomendo umas 12 horas, que é um tempo legal, que ela puxa bastante sal, deixa um sabor bem mais equilibrado, assim. Eu gosto sempre de fazer isso no dia anterior, que eu vou receber meus amigos. Então eu vou com elas pra geladeira. A gente já tinha uma salmoura pronta aqui, que ficaram as 12 horas. Eu gosto sempre de separar as partes do pato aqui para depois a gente coar esses legumes que a gente vai usar para a base do nosso caldo do arroz. E agora a gente coa essa salmoura. Bom, agora a gente vai partir para o nosso caldo, que é a base do arroz, tá? Eu gosto de selar pouco o pato, porque ele nos envolve muito o perfil de caramelização. Como eu tô usando muita coisa aromática, pimenta da Jamaica, alho poró, pimenta de cheiro, eu quero que esse sabor sobressaia. Então, assim, eu não vou tostar muito o pato, tá? Começamos aqui um fiozinho de azeite. Com a panela não muito quente, já pode entrar os patinhos. Dá um momento de atenção, de ficar perto do prato agora, só para ele dar um início de cocção. A gente já pode entrar no nosso caldo. E agora selar os legumes que a gente coou da salmoura. Com os legumes a mesma coisa, a gente evita a caramelização, é só até eles perderem um pouquinho de textura, porque nós queremos aproveitar todos os sabores que a gente acrescentou. Canela, pimenta da Jamaica, pimenta do reino, pimenta de cheiro. Os legumes já perderam um pouquinho de textura, nota-se que eles já têm um pouquinho mais de transparência, podemos também colocar eles no nosso caldo. Dependendo muito do tamanho da sua panela, da largura, da potência do seu fogo, vai de umas 2 a 4 horas. E agora vamos desfiar nosso pato. Vou tirar o patinho aqui, que já está no ponto de desfiar. E esse caldo eu vou coar, que é o caldo base do nosso arroz. Com a mão mesmo, ou se preferir com o auxílio de um garfo, eu destaco a pele. A ideia aqui é que não se desfie muito o pato e ele fique muito desfiado. A ideia é ter lascas de pato aqui. Tudo que você não conseguir morder não pode fazer parte do prato. Eu começo o arroz com uma base que é conhecida como sofrito. Panela não muito quente, eu entro o pimentão. O pimentão já perdeu um pouquinho de textura, agora eu entro com a cebola. A cebola começou a ficar um pouquinho transparente, pode entrar o alho. Agora eu vou entrar o pato desfiado. Provou seu pato, viu que ainda falta um pouquinho de sal, agora é hora de corrigir. Depois que eu entrei o pato, um pouquinho de manteiga e agora eu entro o arroz. Eu sempre faço o cálculo de arroz de 90 gramas por pessoa, tá? Isso depende de quantas pessoas você vai receber, da fome dos seus amigos. Com um grão um pouquinho já selado, dá pra ver que ele já muda um pouco o aspecto, ele fica um pouquinho mais esbranquiçado. Eu entro o caldo já quente. Se eu entrar com um caldo frio aqui, ele vai demorar para ferver o caldo e isso o arroz já vai ganhando ponto, que é o que eu não quero. Eu quero poder ter o controle do ponto desde o começo. Então você entrou o caldo, viu que tá, não tá borbulhando legal, aumenta o fogo até ele ter essas bolhas mais firmes assim, e aí a gente consegue controlar o ponto do arroz. Enquanto o arroz cozinha, vou dar sequência no magre de pato. Para o magre, eu tempero ele com sal de todos os lados. Agora também uma pimentinha em todos os lados do pato. Uma frigideira não muito quente, eu coloco um pouquinho só de azeite. É só para garantir que não vai grudar nem nada. E nela já um pouco fria, eu entro o magre. Porque eu quero que ele solte essa gordura e depois ele comece a fritar. Nosso caldo já chegou na altura do arroz. Agora eu entro as vagens, que já estão previamente branqueadas. O que é o branquear? É passar ele numa água quente com sal, que é legal que ela absorve já bastante sal, e depois numa água fria com gelo. Só para ela ganhar essa coloração e já começar a perder um pouco de textura. Magre já selados, a parte da gordura, e agora esse processo é muito rápido. Eu vou acrescentar mais um perfil de gordura, que é a manteiga. Um alhinho ecrasê, que nada mais é que um alho amassado, e uns raminhos de tomilho. Esse método é chamado de al rosé, e com essa gordura eu vou banhando os magrês de pato.
Com o nosso arroz pronto, já podemos desligar a panela. E é legal que ele descanse uns minutinhos. Eu sempre tiro ele uns 2 minutinhos antes de ficar no ponto, então dá pra perceber na mordida. Quando ele tá com o miolo um pouquinho duro ainda, eu desligo a panela e deixo ele terminar de cozinhar nesse calor residual. Nosso magret também precisa de um descanso. Já descansado o arroz e o magret, eu vou cortar. Eu gosto sempre de cortar ele numa espessura um pouco mais fina, porque a ideia desse prato, dessa recepção, é que os amigos comam em pé ou com um talher só. Então eu gosto sempre de cortar na medida de uma colher ou de uma bocada. Lembrando sempre da importância do ponto mais rosadinho, e aí ele fica numa textura legal para se comer. Bora provar o nosso prato. É realmente muito bom esse ponto do magret, porque ele dissolve na boca, né? E esse é o nosso arroz de pato. Obrigado pela sua companhia. Me conta aí nos comentários o que vocês acharam e até a próxima.